Minasan, konnichiwa, eu sou o Vitor e esse é mais um Vitor Seisei Responde, que hoje trataremos sobre a questão da guerra entre China e Japão. Será que teremos uma guerra? Nós responderemos nesse vídeo. Antes, né, já deixe seu like aí e siga-nos nas redes sociais, né, online.vistos no Instagram e online vistos no Facebook, que nós sempre atualizamos lá, principalmente nos stories. Sempre tem atualizações sobre várias coisas, sobre notícias, sobre cultura japonesa e também sobre o processo de visto para o Japão, emprego e tudo nós temos lá. Por favor, nos sigam e nos ajudem. Muito bem. Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto bastante sério, que é uma pergunta que está todo mundo se fazendo, né? Quem está no Japão, principalmente, e quem está querendo ir, né? Se perguntando sobre todas as ameaças que a China tem feito nos últimos tempos. Será que teremos uma guerra? Será que teremos bombas? Será que teremos tiros? Será que teremos alguma coisa em relação a isso? Bom, a resposta dessa pergunta é sim, mas calma. Não é isso que você está pensando. Porque a guerra que nós teremos, na verdade, nós já estamos tendo. E essa guerra acontece desde pelo menos do final do século XIX. Hoje eu vou contar um pouco dessa história para que vocês entendam todo o conflito que está acontecendo agora, né? Como a gente fez no vídeo anterior, né? Para entender o presente e o futuro, a gente precisa entender o passado, a gente precisa voltar para o passado para entender. Mas como assim está tendo guerra? Não está tendo tiro, não está tendo nada, não está tendo bomba, mas sim está tendo guerra, né? Segundo Karl von Clausewitz, né, ele foi um general prussiano no século XIX. Ele até foi diretor da Escola Superior de Guerra da Prússia, né, que hoje é a Alemanha, né, do Império Prussiano. Ele disse o seguinte: a guerra é a continuação da política por outros meios. Ou seja, a guerra ela não é a cessão da política, né, vai todo mundo atirar, é a continuação da política. Tudo que acontece numa guerra envolve a política, né? Então, é possível afirmar, através dessa expressão desse general, que a guerra sino-japonesa, ou seja, a guerra entre China e Japão, começou pelo menos em 1894, quando estourou a primeira guerra sino-japonesa. Até então, o Japão era um país super fechado, né, para o exterior, e não tinha nenhuma intenção de crescer, né, para seu território, para o continente asiático, e ficava ali na ilha sem problema nenhum. Só que com a era Meiji, com a industrialização, né, com a influência ocidental no arquipélago japonês, o Japão começou a criar um exército, né, criar um exército imperial, e começou a olhar para a Coreia e falar: legal ali, né? A gente que pode, né, avançar para o continente, bacana, né? Então vambora, né? Só que na época a Coreia era controlada pela China, era um estado vassalo da China. A China mandava ali, a Coreia tinha seu próprio governo e tal, mas era um governo que era subjugado pela China. E aí o Japão começou a invadir a Coreia. Obviamente a China retaliou e começou a guerra, que durou 2 anos. No final dessa guerra, o exército japonês era muito superior ao exército chinês, né? Principalmente em termos marítimos. E aí o Japão conseguiu, até com certa facilidade, tomar todo o arquipélago coreano, né? E ficou com esse arquipélago até pelo menos o fim da Segunda Guerra Mundial. Até o fim da Segunda Guerra Mundial. Só entregou o território coreano com o Tratado de Rendição da Segunda Guerra Mundial. Além de invadir toda a Península Coreana, o Japão conseguiu invadir a China, conseguiu invadir a Manchúria, que é o noroeste chinês ali, né? Então, eles conseguiram invadir e conseguiram entrar. Em 1931, o Japão resolveu aumentar, expandir ainda mais o seu território. Ali já tinha a península, tinha a parte da Manchúria, e começou a pegar a Manchúria e descer, né? Aí tomou toda a Manchúria, né? E foi descendo, negócio impressionante. O Japão estava imparável. O exército chinês não era um exército muito bom.
A China era um país muito pobre naquela época, né? Não tem nada a ver com a China de hoje. Então, o Japão conseguia vencer as batalhas com muita facilidade e foi, né, foi indo, chegou ali na parte leste da Índia, né? Na Índia não, da China, onde tem Pequim, Xangai, Nankai, né? Cidades grandes, e foi descendo, chegou até a Indochina, onde hoje é Tailândia, Laos, Bangladesh, né? Toda essa parte, Myanmar, né? Vietnã. Chegou nessa área e só teve que devolver porque perdeu a Segunda Guerra Mundial. E aí, no Tratado de Rendição, obviamente, né, devolveu todos esses territórios. E aí só ficou com o território original, a ilha, né, do Japão. Na verdade, o Japão só perdeu esse território porque o Japão resolveu cutucar o tio Sam com vara curta. Se o Japão não tivesse feito o ataque a Pearl Harbor e também não feito o ataque a Midway, os Estados Unidos não teriam entrado na guerra contra o Japão. Teria continuado, né, ali contra a Alemanha nazista e tal, né? Mas o ataque a Pearl Harbor foi um ataque assim que fez os Estados Unidos entrar de cabeça contra o Japão na Segunda Guerra Mundial, e aí os Estados Unidos veio para cima, né, as 2 bombas atômicas, enfim. Isso nós já sabemos. E aí o Japão perdeu a guerra e acabou ficando só com o território que tem hoje. Se fosse ao contrário, o Japão poderia ter, né, basicamente ter a China. Eu acho que a China hoje se chamaria Estados Continentais Japoneses, né, em vez da China. Bom, depois da Segunda Guerra, obviamente, né, a China e o Japão não tinham relações nenhuma, né, por conta de todo esse histórico de guerra. Mas só que em 49, né, depois do final da Guerra Civil Chinesa, porque depois que o Japão entregou os territórios, houve uma guerra civil entre republicanos e comunistas, que na vitória dos comunistas, né, Mao Tse Tung, o exército Mao Tse Tung, e o Japão e a China voltou a ter relações com o Japão em 1949. Surpreendentemente, essas relações eram até pacíficas e até, em alguns casos, até muito, muito íntimas, né? Entre Japão e China, as comerciais, políticas e tal, até que Shinzo Abe, em 2006, sobe ao poder para o seu primeiro mandato, né? Foi 2006 até 2009, depois votou em 2012 e ficou até 2021. Shinzo Abe, ele é um cara muito nacionalista, né? E tem um sentimento anti-China muito grande, né? Porque ele sabia as sacanagens que os chineses comunistas estavam fazendo no comércio com o Japão. Então ele começou a escancarar esse negócio, e aí fez com que o Japão começasse, né, a retaliar a China, e aí começou a ter uma certa tensão ali. Só que a tensão, o negócio escalou de verdade quando 2017, quando um certo homem laranja sobe ao poder na Casa Branca, Donald J. Trump. Quando Trump sobe, né, a cadeira do presidente, aí que o negócio começa a ferver. Por quê? Aí os Estados Unidos, de fato, foi o primeiro presidente americano a fazer coisas contra a China. Até então, presidentes democratas ali, Bill Clinton, Obama e tal, não, a China tranquila ali, né, tem um acordo comercial, blá, blá, né, e com isso a China se tornou, né, o grande parque industrial do mundo, e hoje a China tem esse poder todo graças a essas políticas dos anos 70, dos anos 80, anos 90 e 2000, que eram políticas lenientes à China, né, muito favoráveis à China. O Trump, né, chegou lá, botou, né, na mesa, bateu e falou: não, os empregos irão voltar para os Estados Unidos e eu vou fazer. E ele fez. 6,6 milhões de empregos a mais, né, ele conseguiu para os Estados Unidos. Muitos desses, maioria eu diria, vieram da China, né, porque fábricas pararam de produzir na China por conta da questão de imposto, né, ele colocou um imposto altíssimo na questão do aço, né, e fazia com que não valesse mais a pena produzir na China e voltando a produzir ali nos Estados Unidos. Aquela região, né, que o pessoal chama de cinturão da ferrugem, né, Detroit, Michigan, Ohio, aquela região ali foi muito beneficiada pelo Trump,
né, com todas essas questões. Aí veio a pandemia, acabou com tudo, enfim, mas houve essa tensão. E com isso, né, o Trump ele ganhou um aliado muito forte, que é o próprio Abe, né, que já tinha voltado a cadeira de primeiro-ministro, né, já era primeiro-ministro desde 2011. E aí o Abe e o Trump, eles fizeram uma dobradinha ali para lutar contra todo o poderio chinês, contra todo o poderio econômico, né, da cadeia de suprimentos, tudo que a China tinha ali. Tanto que, quando estourou a pandemia, né, em março de 2020, em abril, né, um mês depois, o governo japonês, né, fez um pacote de estímulos, né, para a indústria, né, por conta de tudo que aconteceu, né, da paralisação mundial, né, o mundo inteiro parou por conta da pandemia. E o Abe aproveitou e fez um pacote de 2,2 bilhões de dólares para que as empresas chinesas, as empresas japonesas saíssem da China, ou tirassem seu parque industrial ou tudo relacionado à China para distribuir esse parque por toda a Ásia. Não precisava voltar para o Japão, poderia ir para as Filipinas, para a Tailândia, para a Malásia, até para o Brasil, enfim. Não importa. Saindo da China é o que importa. E muitas aderiram, outras não. Né? Hoje, 70% das empresas entrevistadas, né? A Nikkei, né? É um jornal que eu sigo, um jornal sobre economia japonesa. Eles entrevistaram as empresas e 70% das empresas falaram que em 2023 ou vão tirar, né, totalmente ou vão diminuir, né, os seus negócios com a China. Apenas 30% falaram que vão aumentar negócios com a China. Então, né, isso começou a estimular e, obviamente, começou a criar toda uma tensão, toda uma guerra econômica entre China e Japão. Né? E a pandemia também ajudou no seguinte, no relacionamento, no estreitamento de relação entre o Japão e a verdadeira China, que é Taiwan. Né? Para quem não sabe, Taiwan se chama República da China, né? Porque eles são os republicanos que se refugiaram ali na ilha de Taiwan depois da derrota para os comunistas na Guerra Civil Chinesa. Os comunistas vencem a Guerra Civil Chinesa e Chiang Kai-shek, né, e seus liderados sobreviventes vão para a ilha de Taiwan e constituem um próprio governo, constituem um próprio país. Né? Taiwan ele não é reconhecido pela ONU e muitos órgãos internacionais não reconhecem, muitos países não reconhecem como país, tanto que na época da pandemia eles não conseguiam comprar, nem era nem doação, eles não comprar vacina de ninguém porque ninguém reconhecia eles como um estado autônomo, eles eram considerados como parte da China. Né? E obviamente como a China não manda lá, eles não tinham como receber nenhum tipo de vacina, como eles não têm relacionamento nenhum com a China, não tinha como receber nenhuma vacina. Aí o Japão foi lá e ajudou, né? Acho que levou 10 milhões de doses de vacina para Taiwan para poder, né, quem quisesse se vacinar, enfim, pudesse se vacinar. E aí houve um estreitamento de relação e o Japão percebeu o seguinte, o Taiwan é peça-chave em todo esse tabuleiro do mundo desta, vamos dizer assim, Guerra Fria, né? A segunda parte da Guerra Fria, eu acho que a gente está mais essa questão de Guerra Fria do que uma guerra bélica de verdade. Né? Então eu vou dizer por quê. Taiwan ele é importante por 3 pontos básicos. É uma das últimas resistências chinesas contra o Partido Comunista Chinês. Né? As outras são Tibete, né? Os Yurgi, que não tem um local, só que não tem força. Né? O Tibete são os monges, os Yurgs é uma religião também, só que eles são escravizados por os chineses. E Taiwan é o único ali que tem força. Hong Kong já é China. Então Taiwan essa grande resistência dos republicanos contra o Partido Comunista Chinês. Né? Possui a maior fábrica de chips do mundo, a TSMC, que aliás já fez um acordo com a Sony e vão lançar uma fábrica em 2024, né? A expectativa é que em março de 2024 comecem as operações. Essa fábrica custou quase 2 bilhões de dólares, né?
Foi a TSMC junto com a Sony, junto com o governo japonês, fizeram esta fábrica, né? Tende a ser a maior fábrica do mundo na produção de chips, e é um grande negócio, né, daqui para frente, né? Os chips, porque tudo agora vai ter chip, né? Computador, celular, TV, automóvel, geladeira. Daqui a pouco seu armário vai ter um chip, né? Daqui a pouco, sei lá, a prateleira da sua cozinha vai ter um chip, né? Enfim, vai ter tudo, vai ser o chip. E aí é o grande negócio, né? E a TSMC é a grande empresa que fabrica. Provavelmente você na sua casa deve ter alguma coisa com o chip da TSMC, né? Então tem essa questão da TSMC, a maior fábrica de chips do mundo, e a sua localização é crucial para a exportação da China, que ela fica bem na encosta do começo do Mar do Sul da China, né? Se a China consegue controlar ali, a China pode bloquear aquela saída, e o Japão, por exemplo, não vai poder mais passar os seus navios ali para, né, mandar para a Europa, ou mandar ali para a África, mandar ali para baixo para a Oceania. Teria que dar uma volta muito maior para conseguir fazer os seus navios. E todo mundo sabe, tempo é dinheiro. E todo mundo sabe que para um navio, né, ter que dar a volta não é um carro, não é um Fórmula 1, né? Você dá um zerinho, volta ali e tá tudo certo. É um pouquinho mais complicado, é muito mais complicado. Então, se o Japão, desculpa, se a China conseguir esse controle de Taiwan, basicamente vai fechar qualquer ação do Japão em relação a isso. A China, o que ela quer? A China basicamente ela quer dominar o mundo, né? Ela é meio que o Pink e o cérebro, né? O que fazemos, né? O que vamos fazer amanhã à noite? Vamos fazer o que fazemos todas as noites, que é tentar dominar o mundo. E a China quer tentar dominar o mundo. E ela está fazendo isso com algumas táticas, né? Para evitar qualquer conflito bélico, né? A China está tentando algumas táticas. E para isso eles precisam de Taiwan, né? Por todas as questões que eu já falei. Só que é uma pedra no sapato por conta de todo o apoio, além da questão da resistência, né, dos republicanos, todo o apoio de China, de Japão e Estados Unidos em Taiwan faz com que, né, Taiwan tenha força para se segurar contra o grande dragão chinês, né? O que a China quer? A China quer duas coisas. Ela quer construir o que a gente chama da nova Rota da Seda, né? Belt and Road em inglês, né? Eles falam muito sobre isso. Que a Rota da Seda era uma rota antiga, né? Que os vendedores, né, orientais eles faziam, né? Passando pelo Oriente Médio, né, da Ásia, passando pelo Oriente Médio, até chegar o começo da Europa, né? Que era uma rota comercial muito importante, muito grande, para que a China pudesse, né, vender seus produtos para a Europa, comprar produtos europeus, enfim, né? Essa Rota da Seda era muito importante. E a China quer restabelecer isso daí, só que agora dominando os países, não belicamente, mas economicamente. O que a China faz basicamente? Eles olham alguns países e veem, ó, o país está em situação difícil, né? Por exemplo, pega um país tipo, sei lá, Eslováquia, né? E olha para a Eslováquia e fala, pô, vocês têm um porto aí, né? Vocês precisam reformar esse porto aí, né? O cara fala, ó, a gente precisa e tal, mas a gente não tem dinheiro para fazer isso. Então, eu posso ajudar vocês. É o seguinte, eu tenho dinheiro, eu posso emprestar para vocês o dinheiro, depois vocês nos pagam, né, com suaves prestações e tal, a perder de vista. Não tem problema. Aí o cara, pô, legal. Quanto vocês podem emprestar? A gente pode emprestar, né, um valor alto e você constrói esse porto. Pô, legal, eu quero. Só que tem algumas coisas aí no contrato. Primeira coisa é que a empresa a ser contratada será uma empresa chinesa. Segundo ponto, se você não me pagar, o porto é meu. E aí, a maioria desses países que aceitam isso daí são países que estão destruídos economicamente, são países que não têm condições, né, de fazer nada, endividados pra caramba e tal, sem solvência nenhuma. E aí, o que acontece? A China já sabe disso, sabe que
é fundo perdido, mas eles ganham ali o porto. Constrói o porto, tal. E uma empresa chinesa, gente, é o Partido Comunista Chinês, a paisana, é a mesma coisa, né? O Partido Comunista Chinês, eles controlam todas as empresas da China, né? Então não existe empresa privada na China de maneira total, assim, né? Tudo tem que passar pela anuência do governo. Então essas empresas, elas constroem, né? Eles ganham, né, também esse dinheiro. Na verdade o dinheiro não sai da China, né? Tipo, ele vai e volta para a China. E aí depois o cara não consegue pagar aquela obra. E aí o porto fica para a China. A China consegue ganhar porto, consegue ganhar terras, consegue ganhar várias coisas. Ou seja, a China consegue dominar áreas cruciais de certos países sem ter que colonizar, sem ter que ir lá fazer guerra e ganhar, enfim, impor um governo. Ela simplesmente, através da questão econômica, consegue fazer esse tipo de coisa. Uma outra estratégia que a China usa muito é a estratégia que funcionou muito bem em Hong Kong, mas ela usa isso em todos os países, né? Inclusive um país, né, da América do Leste, né? Um país chamado Brosel, não sei se vocês conhecem, né? Um país tropical e lá tal, não sei o que tem, né? Que a China usa muito essas estratégias contra esse país ou para tentar dominar certos locais desse país, que é a estratégia de propaganda, de subversão através da cultura e também de desinformação, né? Eles usam basicamente o que? Ataques hacker, né? Cyberataques, ataques eletrônicos. Eles usam perfis falsos em redes sociais, né? Perfis de bot, que a gente chama, né? Os perfis de redes sociais. E também grande imprensa de vários países, né? Até nesse país, né? Esse Brosel, esse país da América do Leste, tem uma empresa muito grande de mídia chamada Planeta, né? Que eles compraram, né? Boa parte dessa empresa, né? E aí eles começam a fazer toda a questão de propaganda, né? Através desta empresa, né? Através dos jornais, através de comerciais, enfim, através de questões culturais, para que todo mundo fale, olha como a China é legal e tal, não sei o que tem, né? Para que todo mundo comece a gostar da China, né? E não se importar muito lá que, né, a China é um pouquinho, você não tem um pouquinho de liberdade. Então a China, ela tá tentando fazer isso em Taiwan, porque ela sabe que o Belt and Road não vai rolar, daí os caras não vão fazer negócio com a China de jeito nenhum, mas essa subversão através da internet dá para fazer, né? Até porque a Taiwan não é um país fechado, né? É um país que você pode, né, criar um perfil de rede social e você pode acessar qualquer site. Então eles fazem isso para tentar desestabilizar os governos locais, né? Essa arma da desinformação já funcionou em Hong Kong. Hong Kong, para quem não lembra, né, era um protetorado britânico até 97. Foi devolvido aos Estados Unidos, foi devolvido à China em 97, só que tinha um pacto que deveria ser livre, né, Hong Kong deveria ser livre por pelo menos 50 anos. Só que, obviamente, né, comunista não respeita muito alguns pactos. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer subversão cultural dentro de Hong Kong. E aí fez com que até que eles conseguissem, né, ter maioria no Congresso ali de Hong Kong e passasse uma lei em 2020 de que toda decisão de Hong Kong seria submetida a Pequim, não mais só ali em Hong Kong. O Supremo Tribunal de Hong Kong não valeria mais nada, todas as decisões finais seriam em Pequim, ou seja, dominou, né? Tanto que na época o governo britânico ele deu a todos os moradores, acho que são 300 mil moradores de Hong Kong, o visto britânico. Tipo assim, você quiser sair daí, já vem aqui para Inglaterra, que a gente já recebe você e já consegue até um visto permanente para você ficar aqui, né, de refugiado e tal. Só que muita gente não conseguiu sair, né, porque a China fechou os portos e o aeroporto de Hong Kong e muita gente acabou ficando, né? A China até hoje está
destruindo todos os protestos, né, todos os protestos pacíficos que os hongkonguenses, né, fazem contra o Partido Comunista Chinês, simplesmente destruído. E até eu vi uma notícia, né, um pouco antes de começar a gravar o vídeo, de que num jogo de rugby, né, eles cantaram uma música, né, que o pessoal canta nos protestos, que não pode cantar nos protestos, mas conseguiram cantar no estádio. Então, né, Hong Kong é um exemplo do que a China quer fazer em Taiwan, né? A China quer interferir, né, tanto na política local quanto na questão cultural, né, de Taiwan. Então, a China está tentando fazer esse tipo de coisa. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe porque entre setembro de 2019 e agosto de 2020, Taiwan foi atacado, recebeu 1,4 bilhões de ataques hackers. É um negócio impressionante, assim, né? É um negócio impressionante. Então, e a maioria desses vindo da China. Ou seja, eram ataques para tentar, né, destruir todo o sistema de internet e tal de informação da China. E nesse meio teve a eleição, né, para presidente, foi em janeiro de 2020, né, com a presidente Tsé, ela foi reeleita ao cargo, né, e a intenção era tirar a presidente porque era do partido anti-China, né, e o partido anti-China ele acabou perdendo, né, muita coisa em 2020, em 2023, em 2022 agora, né, não teve uma reeleição de municípios, né, municipais. E eles perderam, né, por exemplo, eles perderam a capital, Taipei, né, para o partido pró-China. E com isso mostra como a propaganda chinesa está entrando lá em Taiwan, mesmo que são filhos de republicanos e tal. Porque nessa eleição, por exemplo, na eleição municipal, a questão de segurança de Taiwan não foi abordada. Né, foi abordado só preço de passagem de ônibus, né, questão, só essas questões, só isso que foi abordado, né, pelos candidatos e tal, e aí houve uma derrota muito grande do partido da atual presidente, né. Então, com isso, dá para se concluir que a China não deve usar força bélica, pelo menos por hora, né? Então, em 2023, eu creio, né, posso estar errado, obviamente, né, mas eu creio que não vai acontecer nenhum ataque, nenhum ataque bélico da China, pelo menos contra Taiwan, né, ou muito menos contra o Japão, né, não tem nem o porquê fazer isso. Porque a China viu, né, aprendeu com a Rússia, né, com o ataque à Ucrânia, todo mundo achava, né, até os Estados Unidos, a OTAN, blá blá blá, todo mundo achava que se a Rússia invadisse a Ucrânia, em uma semana estaria tudo certinho, estaria tudo tranquilo, só não combinaram com os ucranianos que estão se defendendo bravamente. Até hoje, né, eu vi uma notícia que está tendo o Miss Universo, né, a Miss Ucrânia desfilou fantasiada de São Miguel Arcanjo, né, que é o padroeiro de Kiev, né, muito bonito isso, né, o anjo ali, que é o anjo que derrotou Satanás, quando Satanás se rebelou contra Deus, né, foi ele que liderou as tropas angélicas, né, dos bons anjos, e venceu Satanás. E São Miguel Arcanjo, né, é o santo dessa questão de guerra, de batalha. E Kiev, né, o padroeiro de Kiev, ela aproveitou todo esse contexto e fez essa homenagem a São Miguel Arcanjo muito bonita. Então, assim, a China deve continuar esse tipo de ataque, né, deve tentar subverter, né, as mentes taiwanesas, as mentes japonesas. Eu vou fazer um vídeo, né, sobre isso, né, e não deve ter um ataque físico, pelo menos por agora, né. O que está tendo mais é provocação. O que eles querem, o que eles querem é fazer essas provocações para que o Japão ou Taiwan ataquem, aí justificar, não, eles me atacaram, agora eu vou para cima, né.
Agora é guerra, agora eu vou para cima. Mas, por enquanto, está muito mais para uma Segunda Guerra Fria do que exatamente para uma guerra, de fato, né, uma guerra bélica. Então, você que está no Japão, não se preocupe, né, pelo menos com isso. Obviamente, né, que com toda a guerra comercial, tal, né, a gente vai passar por alguns problemas econômicos, mas a guerra de fato, isso não deve acontecer. Tem vários pontos que eu não consegui abordar aqui, né, que é, por exemplo, o Japão assinou um pacto de defesa com o Reino Unido, né, também tem um pacto com os Estados Unidos também de defesa, né, o Kishida recebeu o Biden, também conversou. O Japão é membro do G7, o Japão é membro da OTAN, então tem várias questões que são importantes sobre essa questão de guerra, que eu vou abordar em futuros vídeos. Semana que vem, na sexta-feira também, eu devo fazer um vídeo relacionado a isso, que são assuntos muito importantes para que a gente possa entender. Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal. A gente vai ter muito assunto para debater sobre o Japão, né? Tem essa questão da política, a gente vai falar de cultura, né? A gente vai falar de anime, de mangá também, você que gosta e tal, de cultura japonesa, entender algumas questões que são importantes para você viver no Japão. Você que também quer visitar o Japão, né? Procure-nos, nós também vendemos passagens, vendemos tudo o que for necessário para que você possa ir morar e trabalhar, ou ir viajar e conhecer esse maravilhoso país que é o Japão. Então, gente, muito obrigado e mata!